Belo Horizonte, que vai aí para segundo turno com Bruno Engler e Fuad Noman. E a gente também falando sobre a Câmara dos Vereadores, renovação de 44%. Paulo, quando a gente fala em renovação de 44% na Câmara dos Vereadores, é uma renovação considerável, né? É menor do que da última legislatura, mas uma renovação extremamente considerável. O equilíbrio, o Rodrigo também deve estar acompanhando isso, o equilíbrio de forças na Câmara vai ser um pouco alterado, né, Rodrigo? Aquele equilíbrio, o jogo de poderes na Câmara Municipal da última legislatura, da legislatura que ainda vai até o final de dezembro, ele vai ser alterado a partir da próxima legislatura por conta de umas danças de cadeira, né? A federação PT, PV, PCdoB faz 6 vereadores. E o PL, que é a principal liderança da direita na Câmara dos Vereadores, também faz 6 cadeiras. A questão agora é para onde vão aquelas tendências, as tendências ideológicas, as correntes partidárias, para onde elas vão ser equilibradas. Queria ouvir um pouquinho o Rodrigo sobre isso, numa análise primeira, os dois grandes blocos da Câmara dos Vereadores vão ficar sendo o bloco da direita, liderado pelo PL, e um bloco de esquerda e centro-esquerda, liderado pela Federação PT, PV, PCdoB. Não é isso, Rodrigo? Para você que está chegando agora, analista político, Rodrigo Lopes com a gente, diretor do Instituto Inovação e Sustentabilidade, professor convidado da Fundação Dom Cabral, esteve com a gente ontem na cobertura das eleições e agora também fazendo essa análise do dia seguinte. Como é que você enxerga, então, Rodrigo, esse equilíbrio? Eu concordo com o Paulo, eu acrescentaria o pessoal também nesse grupo do PT. Eu acredito que nesse rearranjo de forças o pessoal deve também se aproximar, né, desse grupo mais à esquerda, evidentemente. Eu acho que, diferente de outras situações, o pessoal não tem criado tanta resistência a... Tá me ouvindo? Deu um pico aqui. Sim, estamos te ouvindo. Desculpa. Diferente de outros mandatos, outros ciclos políticos, o pessoal tem diminuído essa resistência diante da hegemonia que o PT ainda exerce, sobretudo no âmbito nacional. Então, acho que dentro de Belo Horizonte, Paulo, eu acrescentaria nesse grupo à esquerda o pessoal. Você tem ali no meio alguns partidos, né, mais ao centro, como o próprio PDT, que tem uma cadeira apenas nessa composição, e aquele grupo que vai servir como fiel da balança, né, o Podemos, o Cidadania, o próprio MDB, que também conseguiram ocupar ali algumas cadeiras que vai fazer diferença. Se você considerar Podemos, Cidadania e MDB, nós temos aí 9 vereadores eleitos. E quando você considera esse grande bloco de esquerda, jogando o PCdoB, jogando o PSOL, a Federação PT, PV, PCdoB, PT, PV, PCdoB e mais PSOL, você tem 7 vereadores que seriam a esquerda, vamos chamar de uma esquerda pura dentro da Câmara dos Vereadores. Quando você desenha e expurga essas cadeiras que estão ao centro, como você colocou, esses partidos que flutuam na centro-direita, centro, alguns até flertam com a centro-esquerda em alguns momentos, esses partidos serão mesmo os decisórios aí nas próximas votações, das votações da próxima legislatura, porque nenhum dos dois lados, nenhum dos dois extremos ideológicos conseguiu a hegemonia que pretendia dentro da Câmara dos Vereadores. Nenhum deles. Então esse bloco de centro é que vai ser mesmo o fiel da balança nessas decisões da Câmara Municipal. São 41 vereadores. Para alinhar aqui por partidos, o partido que fez o maior número de cadeiras foi o PL, com 6 cadeiras, com o Pablo Almeida, um campeão de votos, falamos sobre isso aqui, um campeão de votos, e depois o PT com 4 cadeiras. Como é que você vê a análise do Novo, que é um partido que tem se enfraquecido nas disputas pelo Brasil, e agora parece que Belo Horizonte reafirma a presença do Novo na Câmara dos Vereadores, reelegendo os 3 vereadores da última legislatura. Como é que você vê essa movimentação do Novo?
Talvez Belo Horizonte seja o fronte, né, de defesa do partido, né? E eu acredito que isso se deve muito ao Zema, que tem um percentual de 30%, 35% de pleno apoio dentro da capital mineira. Quando eu digo pleno apoio, é aquele apoio que vai seguir o apoio, seguir a orientação que o governador hoje exerce, né? Eu não digo que isso é efetivamente a votação que ele teve aqui. No caso da Câmara de Vereadores, além disso, você tem a composição que o Marcelo Oro também construiu. Apesar do partido dele ter apoiado o Carlos Viana, ele sempre colocou de forma muito clara que o foco seria a Câmara dos Vereadores. E esse grupo tinha uma meta até maior, não conseguiu alcançar essa meta, mas é um esforço que alguns grupos políticos têm feito, que é focar mais no poder legislativo do que no poder executivo. É o caso do PSD, por exemplo, que conseguiu um grande número de cidades, mas são cidades menores, mas que tem feito um esforço muito grande para conseguir cadeiras no legislativo, porque sabe que isso tem feito uma grande diferença na cultura política, na forma de se organizar dentro das disputas eleitorais. Você coloca o tamanho do que a gente acostumou a falar na última legislatura como família Aro, né? A família Aro, ela perde na expressão da proporção que tinha feito para as eleições. Mas mesmo assim, com 6 vereadores, continua sendo um bloco decisivo para apoiamento, para negociação dentro da Câmara. E não conseguiu a projeção que fez. A projeção era de 9 cadeiras, né, para que a família Aro tivesse dentro do... Eu estou falando família Aro de maneira muito clara, né, porque às vezes as pessoas às vezes acham que pode ser uma provocação ou pejorativo. Não, é não, grupo... eu acho que eles também já assimilaram. É um grupo que se identifica como família Aro e que tinha a projeção de... De forma muito respeitosa, não estamos aqui fazendo nenhuma crítica. Exatamente. A política brasileira funciona assim há muito tempo, então... Esses grupos, eles têm esse espaço, essa cultura, essa dinâmica e se organizam dessa forma. Isso já é intrínseco da nossa sociologia política. E é interessante, inclusive, na minha opinião, não sei como é a sua, mas na minha opinião é interessante que se manifeste dessa forma mesmo, para que a gente possa identificar quais são os grupos políticos, a formação desses grupos políticos, as lideranças, né, João? Paulo, e aí aproveito, né, para já jogar para você e para o Rodrigo, porque a gente vem tendo aí nos últimos anos, né, um embate muito forte, né, entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, né, até pelas composições que se formam dentro da Câmara. Já dá para a gente prever, né, com essa Câmara dividida, se o próximo prefeito vai ter vida fácil ou não? O que a gente pode fazer uma análise antes mesmo de ser eleito o prefeito? Porque a gente tem uma divisão muito grande dentro da Câmara. Bom, eu quero ouvir o Rodrigo, mas na minha opinião, se Bruno Engler for eleito, ele terá mais facilidade com essa composição de Câmara que a gente está vendo aí. O atual prefeito, que agora é candidato à reeleição e vai para o segundo turno, Fuad Noman, terá que fazer uma costura mais delicada, não é não, Rodrigo? Eu espero que nenhum dos dois tenha vida fácil. Acho que justamente a gente tem que entender que existe uma diferença entre a governança e a facilidade do governo. Eu acho que a Câmara dos Vereadores tem que se colocar com autonomia, se posicionar diante do Poder Executivo e fazer uma dialética, fazer um confronto de ideias ali, para que a síntese disso, né, o encontro dessas duas ideias, seja o melhor para a cidade, né? A gente não pode viver nem sob a plena decisão de um lado nem de outro, né? Espero que haja um equilíbrio, independente se seja Bruno Engler ou o atual prefeito Fuad Noman. Mas eu vou te provocar, eu vou te provocar de maneira pragmática. Vejamos os números, vejamos as composições partidárias e se a gente fizer a projeção das composições partidárias, a eleição de Bruno Engler teria inicialmente um número maior de partidos o apoiando dentro da Câmara, uma base maior, né? Tudo vai depender. Eu concordo, Paulo, respondendo diretamente de forma pragmática, que o Bruno Engler, ele, a princípio, se a gente olhar os números, né, eu estou fazendo assim, estou com a tela aberta aqui do lado, são a números princípio mesmo. O Bruno Engler, agora,
política, né, muda de um dia para o outro, de um minuto para o outro. A gente já viu várias vezes até vereadores mudando de legenda durante o processo. Então, eu não cravaria que, ainda que o Bruno Engler vencesse as eleições, ele teria uma relação harmoniosa com a Câmara de Vereadores. Ele pode enfrentar muitas dificuldades. Vou usar como exemplo o próprio Bolsonaro, em 2018, que ganhou, tinha uma base maior na Câmara dos Deputados, e não teve vida fácil. Em 2019, só quando o Lira se torna presidente da Câmara dos Deputados, é que começou-se ali uma certa relação mais harmoniosa, que, ao meu ver, foi até pior, né? Foi ruim para o país aquela relação harmoniosa entre o Lira e o Bolsonaro no período em que eles estiveram juntos no poder. Você cravaria a disputa para a presidência da Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte em alguns nomes, ou é muito cedo para a gente poder fazer essa análise? Eu acho que ainda é muito cedo, até porque a quantidade de votos não necessariamente vai traduzir nessa ocupação de espaços, né? Certamente o PL, que tem uma quantidade de cadeiras maior, vai ter uma preferência ali, um poder maior de articulação para compor essa mesa diretora, mas ainda é muito cedo para você especificar nomes. Eu acredito que sim, é mais provável, né, é que fique com esse bloco mais à direita a presidência da Câmara dos Vereadores. Mas eu insisto, eu acho que está equilibrado. E um detalhe interessante, Paulo, nas últimas eleições a gente tem visto isso, né? A eleição para o legislativo cada vez mais assume uma dinâmica própria, até com mais autonomia às decisões do executivo, e são candidatos que esticam a corda, né? São candidatos que fazem um discurso mais incisivo, mais... eu não gosto da palavra extremista, tem tido uma outra conotação, mas são candidatos que trazem para o debate posicionamentos cada vez mais firmes, né, cada vez mais duros daquele campo em que ele defende. É uma mudança, se a gente colocar como recorte as eleições de 2014, 2010 para trás, onde você tinha um legislativo que conseguia eleger pessoas ligadas a determinados grupos, sindicatos, igrejas, e outros grupos sociais, educacionais, etc., que projetavam esses candidatos. Hoje não, a figura individual e a forma como ele projeta esse posicionamento mais assertivo tem trazido mais votos. É o caso do candidato Pablo, que conseguiu transferir os votos do Nicolas, né, que tem se mostrado bastante estável, né? Conseguiu trazer os votos nas últimas eleições e tem crescido e tem conseguido se organizar na sua força em Minas Gerais. E o caso da vereadora do PSOL, que eu esqueci o nome, estou procurando o nome. A Isa Lourenço. A Isa que também Lourenço, fez uma trajetória semelhante a outros candidatos nesse mesmo campo. O PSOL, daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, a Carol está querendo sair, mas o PSOL também tem aí uma novidade na escolha de vereadores, com mais uma vereadora mulher do PSOL. Então o PSOL vai com 3 mulheres agora, representado por 3 mulheres na Câmara dos Vereadores. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.